Daí, pessoal, mais uma resolução. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que, ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para os próximos meses, o administrador avaliará as vendas com base no desvio padrão do número de automóveis vendidos no período de janeiro a maio. A melhor aproximação para o desvio padrão dos dados apresentados é... Então ele está pedindo aí o cálculo do desvio padrão desses dados. Bom, como que eu calculo o desvio padrão? Eu vou usar aqui o recurso do desvio padrão, né, assim, ó, dp ou com a letra ρ. Desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância da distribuição. Raiz quadrada da variância. E como que eu calculo a variância? Bom, a variância ela é a média dos quadrados, dos desvios em relação à média, tá? Dos afastamentos dos desvios em relação à média. Então, só para lembrar aqui como que calcula a variância. Então, a primeira coisa que eu preciso aí é calcular a média. Então, vou fazer a média aqui nesse cantinho. Ó. Média das vendas. 25 mais 20 mais 30 mais 35 e mais 40. E aí isso eu vou dividir por 5, né? São 5 elementos. São 5 meses. 25 com 35 aqui dá 60. 60 com 20 dá 80. 80 com 30, 110. Com 40, 150. Então essa soma em cima dá 150. Então a média resulta 150. Divide por 5. Ó, tá feita a média. Média é igual a 30. Então, esse 30 é a minha referência para verificação dos afastamentos, tá? Para ver os desvios aqui. Então, vou pensar assim, ó. Vou calcular aqui a variância, tá? A variância, depois eu tiro a raiz quadrada para fazer o desvio padrão. Então, no caso, ó, primeiro desvio, tá? 25. Em relação a 30, que é a média de referência, o desvio, o afastamento, é 5. 25 para 30 é 5. Então, eu faço o quadrado, lembra? É a média dos quadrados dos desvios. Eleva ao quadrado esse desvio. No outro mês, eu tenho 20. 20 para 30, bom, daí eu tenho afastamento de 10. 10 ao quadrado. Março, eu tenho 30. Bom, aí o afastamento é 0, né? Porque a média é 30 e o valor em março foi 30. Então, não tem afastamento, vamos dizer assim, né? É 0 ao quadrado. Depois eu tenho abril 35. 35 para 30 tem uma diferença, né? Tem um afastamento, tem um desvio de 5. 5 ao quadrado. E por fim eu tenho aqui 40, que em relação a 30 me dá um afastamento de 10. Então, o quadrado do afastamento, 10 ao quadrado. E aí aqui eu faço a média disso, divido por 5. Então, vou colocar aqui, ó, variância igual 5 ao quadrado, 25. 10 ao quadrado, 100. 0 ao quadrado é 0. Outro aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. E 10 ao quadrado, 100. Isso divide por 5. Eu tenho aqui a variância igual 25 com 25 dá 50. 50 mais 100, 150. Com mais 100, 250. Mais 0, 250. Então, essa soma em cima está me dando 250. Divide por 5. E aí eu fiz a variância. A variância é igual a 50. Ok. Desvio padrão, olha aqui, ó, é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada dos 50.
ele quer a melhor aproximação, né, para o desvio padrão. Raiz de 50, imagina, se fosse aqui, ó, raiz de 49, raiz quadrada de 49 é exatamente 7. Então, a raiz de 50 é um pouquinho acima do 7, né? Muito próximo do 7. Então, o melhor afastamento para isso é o próprio 7. Porque pensa comigo, se eu coloco 8, né? 8 vezes 8 dá 64, fica muito longe do 50. E se eu pego o 6, 6 ao quadrado é 36. Então, deixa eu colocar para ti assim, ó. Se eu penso 6 ao quadrado, dá 36. Se eu coloco 7 ao quadrado, dá 49. Se eu coloco 8 ao quadrado, ele vai passar 64. Então, nota que 7 ao quadrado, dá 49 é o mais perto do 50. Então, a melhor aproximação, o valor que melhor representa aí o desvio padrão, é a letra E, valor 7. No caso, 7 automóveis vendidos, ok? Então é isso. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.